Está fechado sua câmera e seu áudio. Abriu, agora. Pode? Pode. Então, o Evangelho da Noite, Não? Qual que é esse? está no livro de Lucas, tá? No capítulo 16, que vai do versículo 19 ao 31. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho, que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber as úlceras. Ora sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está agora consolado, e tu em tormentos. E demais que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para cá, nem os de lá para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho. E não suceda nenhum também deles venha parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai, Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. É isso aí. O homem rico foi para o inferno, e o homem pobre, o miserável lá, o mendigo, foi para o céu. E para o seio de Abraão. Se a gente não tomar cuidado com a maneira como a gente lê, a gente pode cair nessa armadilha de que achar que porque é rico vai para o inferno, porque é pobre vai para o céu. Não é bem assim, viu, gente? Qual é a frase-chave dessa parábola? Quando Jesus diz o seguinte: Homem, lembra-te que recebeste todos os bens enquanto estava vivo, e Lázaro só recebeu tormentos e dificuldades. Então veja, o que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que esse homem, ele negligenciou completamente a questão espiritual e colocou valor apenas na questão material, nos prazeres, nas roupas finíssimas de seda, de linho que ele usava, nas festas que ele dava, nos banquetes, nos prazeres de uma mesa, de uma boa mesa. Então ele reduziu a experiência da vida dele, ele criou uma profunda identificação apenas com aquelas coisas grosseiras que davam prazer a ele. Então virou uma vida
de rendição incondicional à questão material. Isso para mim basta. Aí vem Abraão e diz para ele: você já recebeu tudo, todos os teus bens lá. Você não criou conexão com a espiritualidade, com a questão espiritual. Você não pensou no desenvolvimento das tuas virtudes, da sua capacidade de amar, de ajudar o próximo. Você não considerou que existem bens maiores. Você não considerou que existem tesouros que os ladrões não podem roubar, que a ferrugem não pode corroer. Você ficou satisfeito apenas com aquilo que você teve e se realizou naquilo. Então, quando a pessoa desencarna, a única identificação que ela tem é justamente com as coisas com as quais ela criou identificação. No caso desse homem, ele está no inferno por quê? Ele está no inferno porque ele está convivendo com tudo aquilo que existe dentro dele mal resolvido, onde ele teve oportunidade de resolver, teve até muito mais recursos, condições de ajudar muita gente, condições de enfrentar o seu próprio ser, enfrentar as coisas mal resolvidas que existiam dentro dele, suas culpas. E como é que a gente se resolve? Através de oração? Não, a gente se resolve através de ação. Agir na direção de uma desconstrução daquilo que está mal resolvido dentro de você. E se dentro de você tem uma ânsia, uma culpa muito grande, certamente essa culpa, essa dor moral vai motivar ações contrárias. No sentido de você querer ajudar o próximo, abraçar alguma causa, sabe, fazer algo de benéfico para o outro. E sair um pouco dessa escravidão dos sentidos. Entender que o ser humano é algo muito mais complexo do que os sentidos, do que os 5 sentidos que ele tem, que ele possui. O homem não pode viver a escravidão do estômago, do chakra, a gente fala do chakra básico e do genésico, né? Então as pessoas se preocupam com isso, com o que ela vai comer, com o sexo e com a eliminação, com esses 3 chakras aqui. Chakras que são o quê? São a base, o fundamento do nosso ser, a usina que produz energia no nosso corpo. A gente está produzindo energia através da alimentação e está gastando através da eliminação. Do sexo também é uma descarga energética. A gente não está usando essa energia que a gente produz para desenvolver o cardíaco, o laríngeo, para desenvolver a nossa capacidade de se colocar, de se expressar, de ajudar o próximo, né? O frontal quer desenvolver a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa capacidade de desenvolver a nossa memória, a nossa capacidade de produzir, de explorar as possibilidades da mente, e muito menos o Sahasrara aqui, o coronário, que é a capacidade de se conectar com a espiritualidade. Através da meditação, através da oração, através de você reservar um tempo para se desligar um pouco do mundo, se conectar com a própria essência. A gente está preso aqui, ó. O ser humano, a maioria deles, é uma espécie de tubo digestivo. Vai entrando e saindo. Ele entra e sai dessa vida desse jeito. Então, como é que faz? A vida não se resume a isso. A gente veio aqui para desenvolver nossas potencialidades. Desenvolver muita coisa. E como é que se desenvolve numa vida de dotifamento? Numa vida onde vem tudo fácil para você, você não precisa disso. A sua única preocupação é se você vai comer isso ou aquilo, se você vai usar essa roupa ou aquela, se você vai receber essa pessoa ou aquela outra, se a festa é na sexta ou no domingo. Como é que faz? É o caso desse homem rico. Então,
ele não deu valor para outras questões que pudessem transcender isso. Ele ficou preso ali. Não porque ele era rico, mas porque ele não conseguiu sair dessa armadilha dos próprios sentidos. Não conseguiu perceber e notar que ele precisa se desenvolver na questão espiritual, na questão, enfim, emocional, do autoconhecimento, do autodescobrimento. Tudo isso ficou de lado. Enquanto que uma pessoa que está na miséria, como Lázaro, vivendo uma vida de muitas privações, de desconforto, de dificuldade, comendo as migalhas que sobram da mesa desse homem, onde os cães iam lá lamber as próprias feridas dele. Esse era o remédio que ele tinha. Essa vida que ele levava, dormindo no chão, ao relento. Então, o que essa pessoa tem que fazer para conseguir sobreviver nesse mundo? Ela tem que enfrentar a si mesma. Ela tem que enfrentar sérios parâmetros dentro de si. Ela tem que buscar alguma forma de se confortar. No mundo é impossível, então ela vai se confortar onde? Na oração, enfim, numa investigação do porquê que está passando por isso, qual o aprendizado que precisa extrair disso. E isso vai promover uma transformação. Percebam, gente, isso acontece com todo mundo. Eu sempre falo, vou estar sempre repetindo. Ninguém é o mesmo depois que passa por um ciclo de sofrimento. Porque o sofrimento, eles são cíclicos. Eles não são, você não passa a vida inteira sofrendo. Ninguém. Nós passamos por ciclos. Passou aquela fase. Agora eu estou tranquilo. Não é assim com todo mundo? É. Daqui a pouco veio outra fase. É assim com todo mundo. Só que depois que passou aquela fase, você não é mais o mesmo. Você está mais resiliente. Você está problematizando menos. Você está mais compreensivo. Você se afeta menos com as coisas. Você passa por transformações. Então o sofrimento tem esse poder. Então é óbvio que quem passa, por que Jesus dizia felizes os que sofrem? Jesus é louco? Não. Ele está falando algo óbvio. Por que quem não está sofrendo vai passar por essa situação aqui? De olhar para trás e ver que aproveitou muito mal a oportunidade que teve. Aproveitou muito mal o tempo que teve. As condições que teve. De não ter feito uso disso. Para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento, enfim, de todos que estavam no seu entorno. Então ele desenvolveu o quê? Apenas aspectos negativos do próprio ser. Ele desenvolveu a vaidade, o orgulho, o egoísmo, foi desenvolvendo esses vícios mentais, que são contrários ao nosso processo de transcendência. Quem quiser subir, quem quiser se elevar, vai ter que enfrentar esses vícios. Vai ter que olhar para si e falar, poxa vida, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que trabalhar a minha humildade. Eu tenho que trabalhar o meu desapego. Eu tenho que trabalhar, enfim, a minha coragem, a minha confiança, a minha fé. Minha fé não é uma coisa que você compra na feira, não, viu, gente? Vocês vão ser testados até a última para demonstrar que vocês têm fé. Fé em Deus. Igual aconteceu com o nosso querido Jó. Jó foi arrastado até a última para provar que ele tinha fé. Não é isso? Perdeu família, dinheiro, propriedades, perdeu tudo. Até a saúde ele perdeu, ficou com o corpo coberto de chagas, da ponta do pé até o último fio de cabelo. E mesmo assim, ele falou, eu vim para cá sem nada, eu posso sair daqui sem nada. Deus dá, Deus tira a hora que ele quiser. Então ele foi dando esses testemunhos de fé. O que é isso? Depois, quando passou esse ciclo de Jó, ele viveu mais 70 anos, foi restituído em dobro, teve não sei mais quantas esposas e filhos, e lá podia ter bastante esposas, né? Salomão tinha 700. Coitado dele. Coitado desse cara.
Deus do céu. Pessoas 700 mulheres no teu ouvido. Quem que vai entender? Hã? Está entendendo. Esse daí eu tenho certeza que foi você. Direto. Não teve um grau de purgatório nem nada. Mulheres vão pegar ele na saída. Então é isso, gente. Então, Jesus ele não condena a riqueza, pelo contrário, ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não que vocês vivam na miséria. Não é isso? Ele ensinou a gente a prosperar. Tudo aquilo que pedirdes, crede, e já obtereis. Vamos acreditar no que a gente quer, que a gente vai obter. Mas o crede a gente tem que aprender a crer. O que é esse crede? É saber que você merece. É acreditar que você merece, que você é merecedor. Se tiver crença dentro de você de não merecimento, você tem que procurar uma ajuda. Um psicólogo, a minha amiga, pode pegar o WhatsApp dela e trabalhar isso. Tem que procurar um psicólogo, um terapeuta, qualquer coisa para mudar esses parâmetros aí que estão criando miséria na tua vida. Porque enquanto você achar que merece sofrer, o que o universo vai te dar? Não é? Agora, se você achar que merece abundância, ele vai te dar abundância. Então, as coisas mal resolvidas dentro de você, as crenças, gente. Nós funcionamos a partir de um programa de crenças. E essas crenças que precisam ser enfrentadas. Qual a avaliação que você faz de si mesmo? Qual a ideia que você tem de si mesmo? Você já investigou isso? Como é que você olha para você? Coloque-se diante de você, converse consigo mesmo. Eu fiz muito tempo esse exercício, né? uma autoapometria, uma autopsicapometria. E fechar os olhos e conversar comigo mesmo, com os meus pontos fracos. Senta aqui no sofá, vamos conversar comigo. Explica qual é a sua dificuldade, o que aconteceu contigo. E eu vou ouvindo o que ele vai me falando. E aí a gente aplica aquelas técnicas, que eu não posso falar aqui. Isso é uma autopsicometria. Você não precisa fazer. Você pode se resolver. Você pode se resolver sozinho. Aliás, isso não é novidade. Jung, quando ele fala em imaginação ativa, o que é a imaginação ativa? É convidar o inconsciente para um processo de interação. Ouvir o que esse inconsciente tem para dizer e transformar aquilo numa ação. Você pode fazer um poema, você pode pintar um quadro, você pode fazer uma música, você pode fazer qualquer coisa. Você tem que processar aquilo. Você tem que resolver aquilo. O mundo não vai mudar, gente. É vocês que têm que fazer essa higiene, essa limpeza, essa desconstrução. E a gente está o tempo todo diante de quem? Da gente mesmo. Então é um processo de investigação, de estar olhando para dentro de si, de sabendo, de se avaliando. Por exemplo, por que eu falei daquele jeito com o Cláudio? O que o Cláudio fez para mim? Mas ele está com a cabeça do Palmeiras. Aí eu fico nervoso mesmo. Então, por que eu tenho raiva do Palmeiras? O que o Palmeiras representa no meu inconsciente? Representa o quê? O que essa italianada lá? Alguma coisa deve representar. Vou investigar isso. Vou buscar a fonte. Vou desconstruir. Vou mudar isso. Estou dando um exemplo pouco, gente? Mas a gente tem que fazer isso. Os problemas são problematizados por quem? Né? No Oriente, os sábios hindus, todos estão cansados de dizer isso, que problema não existe. É uma criação da nossa mente. Não importa o que acontece com você. Aquilo só vai ser um problema se você problematizar. Seja lá o que for. Então, essa investigação que a gente tem que fazer, o mundo acontece dentro da gente, não acontece fora. Esse é o princípio da fenomenologia. Investiguem, estudem, e vocês vão perceber que esses grandes estudiosos, eles sabem disso.
Que é dentro da gente que as coisas têm que ser resolvidas, ajustadas, corrigidas, transformadas. Eu não preciso brigar com o filho porque ele me irritou. Eu tenho que brigar, entender por que eu me irritei. Né? Por que eu tenho que entrar, ficar atrás de uma trincheira contra o outro se o problema está em mim? Então, é isso, gente. Isso é uma ideia que a gente tem que abraçar. Não tem mágica. Se alguém disser para vocês que tem uma solução assim, assado, diferente, não tem. Não tem, eu já investiguei muito, já estudei muito, já procurei muito. O reino de Deus não está ali, não está lá, não está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Tá certo?